internet, mas o sistema diz não. Os lucros são muito grandes, mas ninguém quer abrir mão. Mesmo uma pequena parte já seria a solução. Mas a usura dessa gente, já virou um alejão. Gente estúpida. Gente hipócrita. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece atrapalhada, confusa, vem para cá que a gente desatrapalha e se esforça muito para tentar conferir dignidade ao noticiário em vez de tripudiar sobre mortos, né? Apelando a mentiras, a fake news e a guerrilha puramente ideológica, mesmo num momento como esse, né? Olá, Vólio Bene. Olá. Olá, Larissa Alves. Oi. Boa noite, não é? Não será por muito tempo. E é bom que não seja. É bom que essas coisas incomodem, não é? Outro dia nós tocamos aqui, Vólio Bene, as coisas não têm paz. É importante que não tenham. É importante que não tenham. Está aí nos barracos da cidade de Gilberto Gil, de 1985. Eu vou falar de novo, de 1985. A música tem quase 40 anos. Não é? Olha aqui, eu falo com bastante dor, além do, enfim, da tragédia que matou dezenas de pessoas, o número ainda incerto, oficialmente 48, né, até agora. Isso. 47 em São Sebastião, e mais uma pessoa em Ilhabela, mais um número... E uma em Ubatuba. Ubatuba. Oi? 47 em São Sebastião, uma em E Ubatuba. um em Ubatuba. 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 E o número vai ser muito maior. Tem um monte de gente desaparecida, vai acabar não se sabendo nem exatamente o número. Nesse período ali na região, você tem, minha mulher lembrava ainda há pouco, você tem muita mão de obra temporária de gente que vem de outros lugares, trabalha no período da alta temporada e depois volta para suas casas. E muitas vezes essas pessoas não serão reclamadas, vão desaparecer, né? Como, de certo modo, ainda vivas, desaparecidas estavam. Esse é um processo em curso no Brasil. A pobreza ela é tão visível e clara como, ao mesmo tempo, Vólio Bene, Larissa, ela é desaparecida, como se não houvesse. Eu frequento uma praia ali há mais de 20 anos, tenho vínculos com um dos locais, um dos bairros, conheço pessoas que moram lá, que trabalham lá, que são minhas amigas. O cenário é de devastação. Não, eu não tive nenhuma perda pessoal. O cenário de devastação, por muito pouco, aliás, eu não estava lá. O Vólio Bene sabe aqui, a minha intenção, até comuniquei a casa, era viajar na quarta-feira passada para lá. Na quarta, antes de pegar, Larissa, o fluxo dos turistas todos, falei, vai ser muito difícil, vai estar muito cheio. Eu vou na quarta, faço o programa por Skype, né? Vou na quarta noite, faço o programa por Skype quinta e sexta, e também não queria voltar nem na quarta, queria voltar na quinta. Hoje ainda, minha ideia era fazer de lá, né? E eventualmente voltar na quinta de noite, depois do programa. E poderia estar lá, né? Eu vi, Vólio Bene, minha mulher me alertou, falou assim, olha, tem chuvas previstas de 60 milímetros. 60 milímetros já é uma boa chuva. Eu assim, apesar da minha cor,
O sol parece nunca ter passado por aqui, né? Mas eu adoro sol, adoro calor. Eu não tenho nenhum compromisso, Larissa, com frio, com neblina, não tem. Não tem. As pessoas adoram fazer poesia sobre isso. Eu acho poesias tristes, assim, não tá. As minhas poesias são todas ensolaradas e cheias de calor. Nem é bom, nem é meu modo de ser, né? Eu posso até ficar na sombra porque eu sou muito branco, mas eu gosto de... Aí eu falei, não vou para ficar preso dentro de casa, não vou, né? Ficar olhando chuva. Não choveu. A chuva não foi de 60 milímetros. Em São Sebastião foi de 626, né? Em Bertioga foi de 680. São as maiores chuvas do Brasil, da história, desde que há medição de chuva. Eu até no dia, conversando com a Sheila, nossa diretora, eu disse, Sheila, a maior chuva registrada no mundo, Voglio Bene, até hoje, era de 1.340 milímetros. Ou seja, choveu ali, numa área isolada que aconteceu, que tinha medição. Choveu ali, Larissa, mais da metade da maior chuva que deu no mundo, na história. E é, indubitavelmente, a maior chuva do Brasil, né? Numa região que tem as características, não preciso elencar aqui, que vocês conhecem do ponto de vista geográfico, né? Na Serra do Mar. Serra do Mar essa, saibam, a Serra do Mar é um grande, enorme, gigantesco maciço de pedra e que tem uma cobertura de terra muito pequena. E em razão do calor das chuvas da região, nascem árvores muito grandes. Nascem árvores muito grandes de raízes que não são profundas. E, portanto, deslizamentos na Serra do Mar sempre aconteceu. Com aquecimento global, sem aquecimento global, com ocupação, sem ocupação, deslizamentos sempre aconteceram ali. Sempre. O que não pode é haver gente morando nessas áreas. E não é só no litoral norte. A gente tem isso em boa parte da chamada ali da Mata Atlântica, Brasil afora. Costa fora do Brasil. Choveu, a chuva assim foi de 680 milímetros em Bertioga, 626 em São Sebastião, que é a cidade mais atingida, em particular o bairro do Saí, né? Todo mundo, quem não conhecia agora, tragicamente conhece. E, portanto, Voglio Bene, Larissa, teria havido sofrimento, ainda que o Brasil fosse um exemplo de distribuição de renda e de equidade social. Nós temos visto, em razão do desequilíbrio climático, nós temos visto chuvas torrenciais e secas absurdas em cidades ricas da Europa, com uma desigualdade muito menor do que a nossa, e as pessoas sofrendo as consequências disso. Então, teria sido gigantesca a coisa, qualquer que fosse a distribuição de renda no Brasil. Só que nós temos a distribuição de renda que temos, nós temos a desigualdade que temos. E aí, eu observei hoje de manhã aqui, na Band News FM, sim, todo mundo sofreu. Todo mundo sofreu. Eu tenho um monte de amigos endinheirados que estão lá, que tem casa lá, não sei o quê. Todo mundo sofreu. Mas os pobres morreram. Entende? As mortes do Saí, as mortes de São Sebastião, né? As mortes do litoral norte, elas têm cor. Elas têm cor. Elas são pardas ou pretas. Elas têm renda, classe, são pobres, né? Elas têm uma condição em relação à cidadania. As pessoas são excluídas. São excluídas do melhor que o desenvolvimento, que o crescimento, que a riqueza pode produzir. Ou do essencial que a riqueza pode produzir, se não quiser do melhor. Todo mundo agora você quer com mansão? Não, a questão não é essa. Todo mundo morando num lugar seguro, isso eu quero. E por isso a gente tem de lutar. Já virou um clichê dizer que determinada coisa né, depois de um texto, a crônica anunciada. Sim, esta é a crônica anunciada. Esta é a crônica anunciada.
Nós temos aí, o Augusto, não sei se está à mão, nós temos imagens do avanço da ocupação desordenada do litoral norte. Quem está acompanhando pela internet está vendo aí, são 3 datas aí, Valio Bene, canta para mim, quais são as 3 datas? 1985, depois 2002 e agora 2022, ano passado. Pois é. E a gente nota, né, a ocupação absurda que houve. De várias maneiras. Tem a ocupação regular e tem a irregular. Mas tem a irregular que é provocada pela regular. Ou a gente se dá conta disso, ou não vai ter resposta. Sabe o medo que eu tenho? Valio Bene, Larissa. O medo que eu tenho é que passe o trauma. Isso já vimos acontecer em Petrópolis. Passa o trauma e fica tudo igual. Sim. Passa o trauma e fica tudo igual. Qual é, o que é que acontece nessa área do litoral norte, especialmente essa área mais atingida agora? São praias, o litoral norte de São Paulo é um dos litorais mais bonitos do mundo. É uma coisa muito impressionante. Depois da abertura da Rio Santos, as pessoas chegavam ali antes, faziam um esforço danado, iam para Guarujá, pegavam a balsa, chegavam a Bertioga, iam por dentro, pela praia, não sei o quê. Depois da abertura da Rio Santos, começou a ocupação, começou a formação de condomínios caros, de condomínios de luxo, de gente endinheirada. E antes que algum imbecil ache que eu estou aqui a demonizar os ricos e a dizer que os ricos são os culpados, eu não estou dizendo que os ricos são os culpados. Calma, eu vou explicar direito. Sossega. Não fica pilhado na coisa dessa gente que só quer produzir ideologia. Eu quero produzir resposta. Eu quero concorrer para produzir resposta. Nós temos de ter claro que não foi a chuva que matou em São Sebastião. O que matou em São Sebastião foi a desigualdade. O que matou em São Sebastião foi a pobreza. Os ricos sofreram, sim, mas preservaram o maior de todos os bens, a vida. Os pobres morreram. E morreram por quê? Porque eles estão morando onde as pessoas não podem morar. Eu poderia fazer como um certo governante que já houve no Brasil e dizer assim, essas pessoas foram imprudentes, construíram no lugar errado. Que é a coisa do estúpido, do hipócrita da música do Gilberto Gil. Não? O fato é que você tem os condomínios ricos, de endinheirados, que demandam mão de obra de, claro, pessoas mais pobres do que eles, especialmente serviço doméstico, de zeladoria das casas, de piscina, jardim, etc. Há o comércio que se vai criando, o comércio muitas vezes informal, o comércio próprio das praias. Como lembrou minha mulher há pouco, em razão do período carnaval, quando tem fim de ano, você tem uma mão de obra volante de gente que vem para trabalhar, depois volta para sua cidade de origem. Não é? E olhem, eu observei hoje, os serviços no litoral norte nem estão entre os mais baratos do Brasil não, viu, Valio Bene? Estão entre os mais caros. Sim. É caro. É que tem essa coisa da sazonalidade. Então, quando você pega a renda média das pessoas, por exemplo, quando não tem turista, é claro que ela cai. Né? Mas ainda assim, se a gente fosse pegar, talvez a renda média ali não esteja entre as piores. Eu não tenho esse estudo. Eu falo a partir da experiência vivida. O problema é que essas pessoas não têm onde morar. E elas vão morar ou no pé da montanha ou na encosta. Para quem está indo para o litoral norte, moram à esquerda, à direita fica a praia, moram à esquerda da rodovia. Não é?
E no caso do SAI tem uma mudança que acaba sendo a direita, tem também uma parte à direita, mas tem uma área à esquerda gigantesca. E aí acontece o que se viu. Nós passamos ali frequentemente, todas as vezes comentamos a expansão dos últimos 20 anos, um negócio absurdo. Absurdo. Né? Especialmente no SAI e em Juqueí, áreas muito atingidas. Né? Sem qualquer ordenamento, sem qualquer planejamento, sem qualquer limite. E, de algum modo, todos aqueles que fazem parte, digamos, desse ecossistema social, porque viram um ecossistema social, acham, bom, é assim mesmo. É assim mesmo. A primeira dificuldade que vai haver ali, vai ser encontrar terrenos para as construções. O Lula colocou a região como prioritária para o Minha Casa Minha Vida. E daqui a pouco eu vou falar e vou corrigir aqui algumas distorções em curso sobre medidas do governo federal. O problema é, vai construir onde? Os terrenos disponíveis nestas áreas, se usar, são caríssimos. Caríssimos. E, portanto, muitas vezes o terreno vai ser em área de risco. Não sendo em área de risco, muitas vezes tem a limitação, aí precisa ver também, conciliar com a questão ambiental. Hoje a ministra Marina Silva sobrevoou a região, para poder fazer edifícios que sejam compatíveis, claro, com a questão ambiental, para poder abrigar essas pessoas. Nós não podemos mais. E não é assim, tá querendo lacrar. Não, eu falo isso permanentemente. Nós não podemos aceitar, mas não é aceitar no litoral norte, não aceitar em lugar nenhum, tem que ser prioridade nacional de vários governos. Nós não podemos aceitar a situação de exclusão que se vive, especialmente em relação à moradia. Não é só lá, não, insisto. É no Brasil inteiro. Apenas que o litoral norte, ele vira um emblema. Ele vira um emblema porque, assim, a exclusão é muito clara. A divisão é muito clara. Parece uma foto que ganhou o mundo de um prédio no Morumbi, no bairro em que fica a Band, que está em tudo quanto é prova, já apareceu em provas, acha para mim, Augusto, é muito fácil. Está em provas de FUVEST, de não sei o quê, isso circula mundo afora. Né? O que é um emblema? O emblema é aquilo que com alguma resume o problema visualmente, né? Espacialmente, ali, tá o símbolo ali. É um prédio no Morumbi, em São Paulo, um prédio de 1 por andar, cada andar tem uma piscina privativa, o prédio é em circular, é uma espécie de espiral, ao lado de uma favela, que passou a se chamar no Brasil comunidade. Eu sou contra esse eufemismo, é favela. Sabe por quê? Claro, comunidade eu sei, as pessoas têm uma vida ali, tá ali, para quem está acompanhando pela internet, está vendo o prédio. Registro do fotógrafo Tuca Vieira. Tuca Vieira. Né? Eu não sei se é Paraisópolis. É Paraisópolis. É Paraisópolis, né? Uma das maiores favelas do Brasil. Né? Então você tem aí o emblema da exclusão. Não, a culpa é dos ricos. Não é. A culpa não é de quem tem um apartamento ali com piscina na sacada. A culpa não é dele. A culpa é de um modelo que a gente tem de desenvolvimento. A culpa é de um modelo que a gente tem de assistência social. E isso não se resolve com caridade. A caridade é importante. Daqui a pouco nós vamos falar. A CUFA está arrecadando coisas para mandar para lá, um monte de gente, todo mundo está colaborando, etc. Só que isso não resolve. Isso não resolve. Nós precisamos ter, por exemplo, uma política de habitação e de moradia decente. E eu fico, e sim, eu sou obrigado a lembrar aqui,
ao programa Minha Casa Minha Vida foi suspenso pelo Jair Bolsonaro. Parou no governo Bolsonaro. Ah, ele é culpado do que aconteceu no litoral norte? As escolhas que ele fez e que outros fizeram antes dele são culpadas. Que não estivesse construindo casa ali, tivesse construindo casa em outros lugares. Mas parou o programa Minha Casa Minha Vida. Especialmente para baixa renda. Tinham reservado 34 milhões de reais no orçamento deste ano. A PEC da transição é que colocou depois 9 bilhões no Minha Casa Minha Vida. Entendem? Então, é claro que há escolhas que se fazem no Brasil, escolhas de políticas públicas, que matam pessoas. E matam os pobres. Ponto. Não dá para fugir dessa questão. E atenção, eu vou cantar uma bola aqui. Caso se leve, eu espero que leve adiante, a ideia de construir moradias para essas pessoas em áreas seguras, vocês querem apostar quanto que haverá reação de endinheirados que têm casas na região, que aceitam perfeitamente bem que aquela gente escura trabalhe em suas casas, mas não quer morar perto delas. Aliás, em 2020 houve uma tentativa de construir 200 apartamentos em Maresias e foi um Deus nos acuda. Falaram ali que a questão era de natureza ambiental. Tomara que realmente seja ambiental. Porque também tem uma outra coisa no litoral norte. Toda essa expansão imobiliária, essa especulação imobiliária que se deu, vale bem, e não tem esgoto tratado ali. As casas têm fossas sépticas. As casas organizadas e legais. As ilegais, os dejetos vão para o rio, para rios. Correm a céu aberto. Então tem um trabalho, inclusive, de saneamento a fazer, que é gigantesco. Né? O trabalho ali vai ser muito grande. Eu espero que não recuem, que as várias esferas de governo trabalhem juntas efetivamente para resolver a questão. Que, insisto, não se limita ao litoral norte. A conta chegou. Chegou a conta do desequilíbrio climático, chegou a conta da pobreza. Fala-se, é um evento extremo chover isso, mas estudos indicam que os eventos extremos serão cada vez mais frequentes. A região tinha um grande trauma de 1967, em Caraguá. Morreu mais de 500 pessoas. Tem um número, não se sabe quantos ficaram desaparecidos, sumiram. Né? Não se tem notícia. Choveu 580 milímetros, menos do que agora. Menos do que agora. Até porque o volume de chuva é sim importante, mas quando as condições são muito precárias, não precisa chover 626 ou 680 milímetros. A grande tragédia de Petrópolis tinha chovido 260 milímetros. Choveu depois 540, mas foi uma segunda tragédia. Mas só que aí muita gente já tinha sido retirada do local e tal, e morreu menos gente. Mas aquela grande tragédia tinha chovido 260 milímetros. Quando a pessoa mora numa área instável, não precisa chover isso tudo. Chovendo isso tudo, aí é o caos. Então é preciso ter claro isso. Não é a chuva que mata. O que mata é a pobreza. O que mata é ver pobre morando onde não pode morar. Por várias razões, desde não ter alternativa até mesmo
sucessivas administrações municipais que simplesmente deixaram a questão de lado. Também os respectivos governos dos estados. Não é? Porque tentar impedir a expansão significa, olha só, que eu tenho de dar uma resposta para aquilo. Então prefiro não dar a resposta, porque dar a resposta é muito complicado, né? E se deixa, e a ocupação irregular acontece em área que não tem dono, que é do Estado, né? E depois se leva o mínimo de infraestrutura, de luz, por exemplo, em alguns casos até água. Mas as pessoas estão ali expostas permanentemente ao risco de morte. E o litoral norte, assim como esse prédio do Morumbi, é um emblema justamente porque o contraste se torna flagrante. Você bate o olho e você sabe, você vê as casas daqueles que têm dinheiro para ter casa ali, casas bacanas, legais, não sei o quê, um ambiente paradisíaco. E, no entanto, a mão de obra que serve essas pessoas mora em áreas que matam. E se não se fizer mesmo alguma coisa, assim, começar agora a fazer Brasil afora, isso vai continuar. Saibam que no período de 1 ano no Brasil, morreram mais de 500 pessoas soterradas. Nós podemos conviver com isso? E vai morrer mais gente soterrada. É preciso que fique claro. Mas que se saiba ao menos que há políticas públicas em curso para tentar impedir isso. O que é desesperador é saber que essas pessoas estão morrendo e que as políticas públicas não existiam. Passaram a existir. Elas têm de funcionar.